Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Hoje vamos falar da Lei 14.057 de 2020, que impacta aí no pagamento de precatórios. Eu recebo aqui na Rede Alesp a doutora Georgiana Lousano, que é advogada, e também a doutora Vivian Tranquilino, também advogada, para que a gente possa discutir esse assunto aqui na Rede Alesp. Primeiro, doutora, sejam bem-vindas ao nosso programa. Eu gostaria de saber, e é importante a gente explicar para a população, né, o que são precatórios. Primeiro a gente começa Bom aí com a doutora dia. Georgiana, depois a gente gira um pouquinho com o complemento da doutora Vivian. Então, o precatório, na verdade, se você tem uma dívida, né? Se você entrou com ação, tem uma dívida, um crédito contra a Fazenda Pública, essa ação já transitou em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso, então tem um valor, né, de seu crédito a receber, ele pode ser em precatório dependendo do valor, ou seja, ele vai ser transformado em um título para recebimento desse valor mediante esse precatório, que geralmente é um valor um pouquinho mais alto para ser pago. Interessante. Agora existem precatórios municipais, estaduais, federais. É importante a gente situar o nosso telespectador em relação a isso. Pode ser com a doutora Vivian agora. Tá. Exatamente. O precatório é formado dentro de uma ação judicial, como a doutora falou, e podem ser tanto nos entes públicos federais, estaduais ou municipais. Então, quando você tem uma ação, ajuiza uma ação contra a fazenda pública da União, dos estados ou dos municípios, ela vai, depois de todo o trâmite processual, vai ser gerado aquele crédito que nós chamamos de precatório e pode ser contra qualquer ente federativo, né? Seja União, Estado ou município. Aí as regras de prazo para pagamento vão mudando um pouco a depender do ente público que figure. Se é a União, tem as regras próprias, se é Estado e município, tem também as suas regras próprias. Interessante. Agora, vamos falar um pouquinho da Lei 14.057. O que ela é? Eu peço que as duas deem, né, a informação e a outra complementa. Vamos começar com a doutora Vivian. Tá bom. Bom, essa lei, ela veio também para, vamos dizer assim, para colocar mais uma opção para o credor de precatórios, né, da União, né, precatórios da Justiça Federal, neste caso, que trata essa lei. A emenda, só para situar um pouco, a emenda constitucional 94 de 2016, ela que previu essa forma de acordo direto com os entes, em relação ao pagamento dos precatórios, né? Então, assim, é uma forma de sair daquela ordem cronológica que é feita na formação do precatório para ser feito um acordo direto entre credor e devedor. Credor, a pessoa que tem esse processo, e devedor, o ente público, neste caso dessa lei da União da Justiça Federal. Então, foi mais uma forma de tentar, assim, liquidar essas dívidas que todo mundo tem conhecimento que são pagas, demoram para ser pagas, porque tem essa fila de ordem cronológica. Então, ela possibilitou esse acordo com algumas regras previstas, porém não esgotou os requisitos e nem as regras processuais para isso, porque na própria lei tem uma previsão que vai depender de um ato ainda normativo complementar para poder disciplinar exatamente como que vai ser feito. Ela prevê somente a realização de que vai ter um cartório que vai cuidar desses acordos diretos, né? A pessoa pode fazer o pedido de acordo, a outra parte vai ser, tanto o ente devedor quanto o credor pode fazer esse pedido, então pode partir das duas partes, e aí a outra parte vai ser intimada, pode apresentar uma contraproposta, e é esse próprio juízo auxiliar que vai homologar ou não este acordo para ter o efetivo pagamento. Porém, só foi isso previsto. O procedimento em si ainda não está previsto.
Doutora Jorge, algo a acrescentar? Assim, como a doutora Vivian disse, a lei, ela trouxe, né, para você fazer o acordo em duas formas. Antes do trânsito em julgado, né, antes de ter uma sentença daquele processo, que o governo ele pode parcelar em até 12 vezes esse acordo, ou já transitado em julgado, né, antes do cadastro desse precatório no tribunal. Você pode também fazer o acordo, salvo engano, a lei diz até 8 vezes. Quando não tem o trânsito em julgado, em até 12 vezes. Mas, assim, a Justiça Federal, ela é a única dos entes assim, que paga a ordem cronológica corretamente. Então, por exemplo, no Estado, nós estamos numa fila de espera de precatórios, né, tirando as prioridades, parada desde 2002. Então, quem tem um crédito que foi incluído na lei orçamentária de 2001 e cadastrado 2002, está aguardando até hoje esse pagamento. Isso na estadual. A federal, ela tem uma vantagem que ela é um pouco mais séria em relação a esse pagamento. Quando cadastra, né, esse ofício, porque você precisa cadastrar o processo, né, ele tem um rito, e aí você cadastra esse precatório no Tribunal Regional Federal, ele tem uma curta duração para pagamento, ele não é tão longo ou tão aquela expectativa, né, de anos em relação aos outros entes federativos, como o município e o estado, que tem uma fila quilométrica, né? Então, esse acordo, ele ainda, e como a doutora Vivian disse, ainda depende de regulamentação para ter um setor específico para esses acordos. Então, ele ficou ainda é uma norma meio que aberta, porque ela depende de uma regulamentação, ela depende de criação de varas específicas para esse acordo efetivamente chegar ao fim, né? Deveria ser um pouco mais rápido, mas ela ainda deixa em aberto isso. Então, a gente não tem uma previsão de quando isso acontece. Eu vi durante a sua Hum. explanação a senhora falando aí da importância, né? Na verdade, na demora de receber alguns precatórios. Quais são mais ágeis? Os federais, os municipais, os estaduais? Depende de estado para estado, município para município. Como é que funciona? Então, a do Estado, por exemplo, como eu mencionei, nós estamos aguardando 18 anos. Então, quem não tem prioridade, né? Quem tem 60 anos ou mais, ela tem uma prioridade em relação àqueles outros credores com menos idade. Quem tem uma doença grave, né? Que tem um rol taxativo, também tem uma prioridade. Mas quem não tem, por exemplo, se eu tenho um processo contra a Fazenda Pública do Estado, né? Eu ganhei, já sei o valor, foi cadastrado pelo valor, foi cadastrado como precatório. Eu vou aguardar uma espera de 18 anos. O Estado, ele, né, já não paga os credores que não é de prioridade há 18 anos. O município também, ele está aguardando 17 anos, então quem não tem prioridade acaba aguardando anos a fio esse pagamento, sem uma previsão, mesmo, né, lembrando que o precatório ele é inserido na lei orçamentária do ano anterior e deveria ser pago no ano posterior, né? Então, os federais, ele funciona dessa forma. Se eu cadastro o ofício precatório, né, até 31 de julho deste ano, né? Por exemplo, nós estamos ainda em julho. Eu cadastrei em julho, eu vou receber no ano seguinte. O estadual não funciona dessa forma. Infelizmente, assim, muitos credores acabam morrendo na fila, né? Muitos pessoas que têm o seu direito reconhecido, já sabem o valor, já foi cadastrado, morrem, acaba os herdeiros ficando com esse valor e a pessoa não usufruiu, demora nesse pagamento. Entendo, entendo. Agora uma pergunta aqui técnica, né? O que é a RPV?
A RPV é a abreviatura de requisição de pequeno valor, porque, por exemplo, na Justiça Federal é diferente também, na estadual e federal. Na federal, o crédito formado até 60 salários mínimos vigentes na época da execução, ele vai para requisitório de pequeno valor. Passou disso, já é precatório. Então, os requisitórios de pequeno valor, além do limite, né, que é estabelecido pela Constituição Federal e pelas leis, tem também o prazo de pagamento, porque o requisitório de pequeno valor, que tem esse teto limite pela Justiça Federal e na estadual é um pouquinho diferente, que eu já posso falar também daqui a pouco, o prazo de pagamento, expedido um requisitório de pequeno valor, ou uma OPV também, que é acostumada a ser falada, que é obrigação de pequeno valor ou requisitório de pequeno valor, uma vez expedida e recebida pelo ente devedor, ela tem até 90 dias para ser paga, para ser quitada. Então, é uma diferença bem grande do prazo que a gente tem para um precatório constituído, que é isso que a doutora acabou de explicar, que aqueles expedidos até junho, né, do julho do ano corrente, eles têm até o final do exercício posterior para serem pagos. Então, é um lapso bem maior do que o RPV. Agora, muitos municípios, né, em estados de calamidade, até por questão da pandemia da Covid-19, isso faz com que se receba mais rápido os precatórios ou que os prazos atrasem cada vez mais. Eu gostaria de passar essa situação para o nosso telespectador. Facilita, deixa tudo mais rápido por ser uma necessidade aí de calamidade pública ou não? As pessoas acabam não recebendo o que era até o que já estava provisionado para receber. Jo? Doutora, pode começar. Então, na pandemia, o governo está utilizando todos, né, tanto federal como estadual, municipal, ele acaba usando a pandemia como justificativa para tudo, né? Como justificativa para retirada de direitos, para demora, né? Então, aqueles que já têm o seu crédito constituído também sofrem por conta da pandemia, né? Essa lei especificamente, que é da Justiça Federal, ela veio muito depois do início da pandemia, né? E a sua execução, ou seja, a sua efetividade, não vai demorar ainda. Então, pode ser que a efetividade dessa lei, né, que é o acordo entre as partes, vá acontecer muito depois dessa pandemia. Porque, como a gente disse, né, depende de uma regulamentação do próprio tribunal para a criação de varas específicas para esses acordos. E não se tem uma data, né, de quando isso vai sair, quando vai realmente funcionar. E também, assim, em relação aos precatórios e requisições do Estado de São Paulo. Foi decretada a pandemia e também, assim, aqueles que já tinham seu direito a receber, já estava, né, inserido, tem menos funcionários, os horários reduzidos, então isso tudo, né, vai demorando muito mais até o dinheiro na conta, né, porque o que importa para o servidor, para o credor, né, seja ele civil ou o credor, né, o servidor público, efetivamente o que vale é o dinheiro na conta. Isso tudo é um trâmite muito moroso e com a pandemia só agravou toda essa situação. Interessante. Agora, vamos explicar de forma didática, e aí eu quero que as duas doutoras entrem no assunto. Precatório federal geralmente vem de que tipo de impostos e ações? Estadual, de que tipo de impostos e ações? E os municipais, geralmente eles saem de onde? Eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas aí que tiveram um imóvel desapropriado e receberam em precatórios. Eu gostaria de saber as situações, né, que o poder público ele usa os precatórios como pagamento. Falando aqui um pouco, primeiro, no que a gente atua, que nós somos do escritório que atua para o servidor público, na sua maioria estadual, mas tanto faz, federal, municipal.
Então, todas as verbas trabalhistas de um servidor público estatutário ou seletista, independente do regime de contratação, se ele entra para poder rever essas verbas trabalhistas, por exemplo, não ganhou uma sexta parte, não ganhou um quinquênio, não teve um recálculo dessas gratificações que os servidores ganham, todo esse processo vai gerar um precatório ou um RPV. Então, quando o servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, entra na justiça, ele vai ter gerado esse precatório ou esse RPV, porque está entrando contra um ente público. Essa é uma situação muito, assim, corriqueira. Acho que posso arriscar dizer que é a maior, que é a maior dívida do Estado é com o servidor público. Posso estar falando, não está com os dados corretos, mas eu acredito que sim, porque todo mundo sabe que o Estado não paga corretamente, nem o município, nem a União, as verbas trabalhistas dos seus funcionários, e aí sempre tem que ser recorrido ao judiciário, e da onde vem aí a grande parte de precatórios. Outro exemplo que foi falado até é justamente a desapropriação de um imóvel, que essa indenização, vamos dizer assim, que a pessoa vai receber também vai ser por precatório. Interessante. Agora, existe, por exemplo, precatório na questão aí de restituição de impostos pagos por pessoas jurídicas, pessoas físicas, acredito que seja, né, menos corriqueiro. Existe essa questão também ou não? Eu não estou te ouvindo. Daqui a pouco, então, a doutora Georgiana. Doutora Vivian, esclareça essa pergunta, por gentileza. Tá. Os impostos, é assim, se a pessoa, né, se a pessoa particular, ela não pagou um imposto, por exemplo, tá com uma dívida de PVA e PTU, a fazenda que vai entrar contra com uma execução, uma ação contra uma pessoa, e isso é completamente o inverso. A execução contra um particular é totalmente diferente da execução contra a fazenda pública. Nós não vai ter, eu não vou pagar a fazenda através de um precatório, eu vou pagar normalmente. Normalmente, a execução vai correr, se eu não pagar espontaneamente, vai ter penhora dos meus bens, penhora das minhas contas, até quitar a dívida que eu tenho com o Estado, né? Ele entra com uma ação fiscal, gerando uma execução fiscal de algum imposto contra uma pessoa qualquer, e aí a execução é normal. Então, a execução para um particular são outras regras e não geram precatório. Fica nessa de atos expropriatórios, né? Uma penhora de contas, bloqueio de bens, enquanto que se eu tenho um título contra a fazenda pública, fazenda, leia-se União, Estado ou município, aí sim vai entrar nessa ordem cronológica de pagamento, o nosso famoso precatório, a depender do valor, lógico, da execução, como a gente já disse, se for um valor menor, vai entrar para requisitório de pequeno valor. Mas existe essa grande diferença entre uma execução contra um particular e a execução contra a fazenda pública. Interessante. A doutora já nos ouve, não? Só complementando, Pois não. em relação quando o servidor entra com ação contra o Estado, o município ou contra a própria União Federal, né, que são servidores federais, é porque esses entes deixaram de cumprir alguma lei, né? Então, quando um ente federativo deixa de pagar o servidor de uma gratificação, ou então quando desconta indevidamente algum valor do contra-cheque desse servidor. Então, a gente tem que propor ação. Então, não é algo que, eu estou querendo algo novo. Não, é que o próprio ente federativo, né, o município, estado ou União, deixou de pagar, né? É uma verba que ele teria direito e deixou de pagar. Então, tem que propor uma ação judicial, depois discutir.
E aí o juiz ele acaba, né, dando procedente a essa ação. Então é uma sentença. Essa sentença ainda não tem valor. E aí você precisa executar a fazenda, né, a fazenda pública. E aí depois de anos a fio é que vai ser cadastrado ou RPV ou precatório, que é a requisição de pequeno valor, ou precatório, dependendo do valor. Então, mais anos ainda se espera para o efetivo recebimento daquele valor. Assim como acontece com a desapropriação, né? Quando ele, por exemplo, quando se tem a construção de um metrô, então aquela região vai ser desapropriada para a construção daquele metrô, como já teve vários casos. E aí também, quem vai pagar demora, então é uma situação difícil para aquele que espera, né? Então essa lei deveria ter um pouco mais agilidade, porque o que importa, como eu disse, é o valor, né, na nossa conta, na conta de cada um que entrou com aquela ação. Interessante. Agora, como é que eu faço, doutoras, para saber se eu sou credor, né, de precatórios? Porque eu já ouvi casos também de pessoas que nem sabem, às vezes, que têm direito a precatórios. Como é que a gente faz? Como é que é o procedimento aí que a população pode tomar? Começo com a doutora Olha, Vivian. no site do Tribunal Regional Federal, isso na esfera, né, da Justiça Federal, existe lá, se você entrar no site TRF3, que é o site, né, tem um campo lá que é precatórios, e você pode jogar o seu CPF ou o seu nome, vai aparecer alguma informação se você tiver um precatório constituído. A mesma coisa no site do TJSP, aqui em São Paulo, também tem uma aba específica para pagamentos de precatórios, e você pode consultar pelo seu nome ou CPF. Assim, quando a pessoa não sabe mesmo se ela já teve algum processo contra, porque isso acontece, né? Principalmente servidores filiados a sindicatos, que tem muitas ações coletivas, como nós fazemos, que abrange um número muito grande de servidores. Às vezes aquele servidor nem sabe que ele foi contemplado nessa ação e que tem um crédito a receber. Então ele pode entrar no site do TRF3, se for Justiça Federal, ou do TJSP, e vai ter uma aba lá específica para precatório, para consultar por nome ou CPF. Ali vai aparecer o número do processo, o valor, e aí, a partir disso, o servidor ou qualquer pessoa que tenha um processo procurar um advogado, né? Se não se lembra da ação que teve, se a pessoa, geralmente, quando quer fazer essa busca, é porque ela nem sabe, nem mesmo o advogado que ela constituiu na época, né? Então, procure sempre um advogado com esses dados, que ele vai poder fazer essa pesquisa mais profunda. Se tem um precatório ali, ele vai poder fazer uma pesquisa mais profunda enfim, orientar corretamente. Doutora Georgiana, a sua opinião sobre isso? Mais alguma coisa a acrescentar? Desculpa, eu não te ouvi. A sua opinião em relação a isso? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só o que a doutora disse mesmo, às vezes a pessoa não sabe que tem, ou então demora tanto, né, essa constituição do crédito, que a pessoa acaba esquecendo que teve uma ação judicial. Porque, como eu disse, né, são várias fases do processo, então primeiro vai reconhecer o direito, para depois executar quem te deve, né, no caso a União Federal, o Estado, o município, e até o efetivo recebimento, então passa-se muitos anos e a pessoa acaba esquecendo. Então essa consulta, conforme a doutora, né, disse, é bem importante. Às vezes a pessoa nem sabe, só colocar o CPF lá e aparece os dados com quem ela teve a ação, né, ou se essa ação foi procedente. Então, dessa forma, é bem mais fácil. Entendo. Agora, a questão de realização de acordos diretos em relação aos precatórios da União. Quais os requisitos necessários para fazer um acordo direto com a União? Primeiro, doutora Georgiana, depois, doutora Vivi. Essa lei,
ela estabelece que, em duas formas, né? Para aquelas ações que ainda não transitaram em julgado, ou seja, que ainda depende de algum recurso, mas já tem o seu valor homologado pelo juiz, né? O que é o valor homologado? Aquele valor que já está certo que a pessoa vai receber. Porque às vezes o que pode acontecer? A gente apresenta uma conta, aí o réu, né, no caso a União Federal, o Estado do Município, apresenta outra conta. Nisso, o juiz ele vai escolher, né, ele vai decidir, no caso, qual a conta é mais coerente, é a mais correta, ou então ele pode até, inclusive, mandar para um contador judicial. E aí ele fala, né, vou explicar de uma forma bem fácil, e aí ele concorda com aquele valor. Então, se eu já sei o valor que eu vou receber, eu posso fazer esse acordo. Quando ainda depende de recursos de trânsito julgado, a lei diz que pode ser feito em até 12 vezes, 12 parcelas, né? E quando já tem o trânsito em julgado, né, quando já não depende mais de recurso, já tem a formação também do crédito, ele escolhe e ele também pode fazer uma contraproposta, ou seja, ele pode, a União pode apresentar um valor e ele falar que não concorda e apresentar outro valor. E aí será homologado também esse acordo pelo juiz. E aí, como, né, nós falamos, não tem uma previsão de quando isso vai acontecer. Por exemplo, hoje eu fiz o acordo, assinei o acordo, concordei com o valor. Não tem ainda o juiz né, específico para prosseguir com esse acordo, nos termos que está a lei. Então, hoje ainda não tem esse juiz que vai ajudar, auxiliar nesses acordos entre as partes. Interessante, doutora Vivian. Mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Sim, como complementação, um requisito básico já previsto é o desconto máximo de 40% do crédito atualizado. Não pode ultrapassar esse limite, né? Isso foi estabelecido, então, assim, a pessoa que quer fazer um acordo direto, lembrando que ainda não temos regulamentação, como a gente já está falando aqui várias vezes, mas é sempre bom enfatizar porque quando vem uma lei que prevê requisitos e prevê uma possibilidade dessa, não pode demorar muito para ter esse ato regulamentar, porque as pessoas ficam na esperança de fazer isso, muitas pessoas querem fazer, mas sempre tem que ter em mente que o desconto é de até 40% do limite máximo para ter esse desconto, né? Ela vai receber um crédito defasado, porque ela está já há anos esperando um crédito. É lógico, um acordo pressupõe concessões de ambas as partes, né? Mas, assim, eu acredito, como advogada, principalmente de servidor, que é um deságio muito grande, de 40%, né? E esse é um requisito básico também que está na lei. Agora é interessante, né? Até para a gente esclarecer o nosso telespectador. Algumas pessoas aí têm ações que acabam em precatório. Existe alguma possibilidade de você tentar receber antes ou você entra nessa fila praticamente interminável mesmo? Por exemplo, conheço pessoas que não receberam serviços aí de órgãos públicos, né? Prestando serviço e caem na questão dos precatórios. Como elas ficam nessa situação? Primeiro, doutora Vivian. Olha, a única forma de você receber um antecipado, vamos dizer assim, o precatório, que não é, esse não é o termo correto, mas ele é pago fora da ordem cronológica, é a questão da prioridade no pagamento previsto na Constituição, que são os casos de pessoas idosas com mais de 60 anos, os idosos com mais de 80 anos, que são a super preferência, e aqueles que são acometidos por doença grave. Esses, uma vez comprovados essas condições, né, a idade pela cópia do RG e a doença grave por um laudo médico atual, ela sai da ordem cronológica que ela está inscrita naquela lei orçamentária e ela entra numa fila especial de superpreferência. Isso também só para os créditos alimentares, ou seja, aqueles que vêm de uma sentença que condena sobre
salários, vencimentos, remunerações. Então, quem tem prioridade são as pessoas dos créditos de natureza alimentar, idoso de 80, com mais de 60, mais de 80, e doenças graves, independente da idade. É a prioridade. Esse é o jeito de você sair da ordem cronológica. Se não tiver esses requisitos, você fica na ordem cronológica. E agora podem perguntar, mas quanto tempo paga? Em quanto tempo paga essa prioridade, já que eu vou sair dessa ordem? Também não tem uma legislação que faça com que a fazenda tenha um prazo para isso. Não, simplesmente não tem. É pago anteriormente, antes? Mas a gente também nem pode falar para a pessoa, falar, ó, você tem prioridade, você vai receber em 2 meses, 3 meses, um ano. A gente não pode afirmar isso, porque não tem previsão, e quando não tem previsão, eu não posso dar certeza para ninguém, né? Exatamente. Doutora Georgiana, mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? O problema é que demora-se tanto para pagar, né? Demora-se tanto. O judiciário, por si só, ele é muito lento, né? Então, demora tanto aquele seu direito ser reconhecido, aquele seu direito efetivamente ganhar um valor, e depois ele vai para uma fila que demora-se anos a fio, 18 anos no caso do estado de São Paulo, e 17, salvo engano, nos casos do município. E as pessoas acabam vendendo, né? Existe uma indústria de empresas que compra esse precatório, o que a gente nunca recomenda. Por quê? Esses dias mesmo um servidor me ligou, o crédito dele é 103 mil e a empresa que está querendo pagar 20%. Ou seja, 20% do valor que você tem efetivamente o direito. Fora que, assim, incide algumas outras taxas. Então, virou, por conta dessa demora assim, exorbitante, né, dos municípios, dos estados e a União, ela é, como eu disse, a única que ainda paga dentro da lei, né, corretamente. Então, virou uma indústria para mim, a exploração de trabalhador, né? Porque quando você já tem o seu direito constituído, o seu crédito, e por conta do próprio Estado que deixou de pagar aquele valor, né? A gente tem que lembrar que quando você entra com ação contra algum estado, município, eles deixaram de cumprir alguma coisa, né? Deixaram de te pagar. E aí depois, anos e anos, essa ação judicial, para depois entrar no precatório, a pessoa fica desesperada e acaba, né, vendendo de uma forma totalmente errada e perde muito mais. Então, assim, essa lei, ainda que, né, tenha esse deságio de 40%, mas em outros casos, o que a gente jamais aconselha é vender para essas empresas que acabam explorando o desespero, né? Porque quando você vai vender um precatório, é porque você já está bem desesperada, já prestando um dinheiro. Então, a gente não aconselha esses acordos porque se perde muito. Mas entre essa empresa que compra e um acordo direto com o Estado ou com a União, ele ainda é menos gravoso no caso, né, do que com outras empresas terceiras. Agora é interessante, né? Nesse contexto, vocês falaram aí das empresas, né? Muita gente aí que compra precatório, né? O que você falou, a pessoa às vezes está desesperada e acaba vendendo por um valor mais baixo e isso se torna um negócio. Esse negócio, ele é legal? Na verdade, a lei permite que eu passe um recebível para outra pessoa receber? Como é que funciona isso? É importante a gente esclarecer até para que o telespectador também não entre numa errada, né? Sim, esse acordo não. Essa compra, ela é legal. A gente até fala que, infelizmente, ela é legal, né? Porque já virou uma indústria e, assim, uma indústria que está aproveitando o que o judiciário não está cumprindo num tempo razoável. A gente entende que as pessoas têm muitas necessidades, e se ela sabe que tem um precatório, ela vai fazer um negócio com essas empresas. É legal, é feito através de um documento que chama cessão de crédito, ou seja, você vai ceder o seu crédito para aquela empresa, né? Geralmente é uma empresa que só faz isso.
Aí ela vai te pedir uma série de documentos, você vai estipular o valor ali, você vai assinar e vai juntar. E aí essa empresa junta no processo, ou seja, o juiz vai ver se está tudo ok, inclusive intima os advogados, os patronos originários do credor. Por quê? Porque muitas vezes nessas transações de compra de precatório, não se resguarda os honorários do advogado que trabalhou há anos naquela ação. Então, assim, é legal para deixar as pessoas informadas. Mas a gente não recomenda, como a doutora Georgiana falou, porque eles vendem assim com deságio muito grande. Mas é lógico que isso vai da necessidade pessoal de cada um. Mas é sempre bom a pessoa saber de fato o valor dela, para ela poder analisar e ver se compensa ou não. Porque simplesmente se a empresa entrar em contato e falar um valor e a pessoa não for atrás para ver se aquilo está correto, ela pode vender um valor que não é o correto, né? Às vezes a empresa fala que tem 100 mil reais de crédito lá e ela tem bem menos ou bem mais. E aí acaba fazendo um acordo, uma compra, uma venda nada vantajosa para ela e muito vantajosa para a empresa. Mas é claro, existem empresas idôneas, sim, que dão todas essas informações corretas. Mas respondendo a pergunta, é legal através de cessão de crédito que é feita. Interessante. Agora, é importante que a gente esclareça, né? É um ato aí praticamente de desespero, porque a pessoa acaba perdendo muito dinheiro, né? Então é importante que a Sim. gente aconselhe cuidado com isso, né? Doutora Georgiana. Então, na verdade, a gente, como eu disse, a gente aconselha sempre, primeiro, procurar o advogado que está cuidando daquela ação judicial, né? Porque se ele tem esse crédito, existe um advogado cuidando desse processo. Então, verificar o valor real, né? O valor que foi cadastrado, verificar em quanto tempo, né? Qual seria o valor atualizado de hoje para recebimento, e não sair vendendo ou comprando o que a empresa está dizendo, né? Porque muitas vezes a empresa engana. Então, como eu disse, o servidor teve o cuidado de ligar e saber qual é o valor do crédito dele. Então, eu expliquei, olha, o seu valor é tanto cadastrado em 2018. Ou seja, de 2018 até 2020, se fosse para pagar hoje, incide juros, correção monetária, a mora, né, pela demora do pagamento. Então, não é só o valor que está inscrito na proposta, né, ou naquele precatório, mas a gente tem que pensar atualizando esse valor. E pagar 20%, como foi o caso que eu mencionei, sobre esse valor, né, então é uma empresa que explora muito bem essa sua atividade, né? O que a gente, assim, discorda totalmente, porque o valor é muito irrisório daquilo que ele vai receber e aquilo que ele tem direito, porque esse direito já está concretizado num precatório. O problema é isso, né? Então, o servidor, né, ou aquela pessoa que teve seu direito lesado, além de esperar anos e anos um trâmite judicial, espera-se mais 20 anos para ter o seu dinheiro, né, no bolso. Então, muitas vezes o desespero, ou dependendo da situação que cada um vive, acaba entrando né, nessa conversa dessas empresas, né? Que elas acabam induzindo a pessoa a fazer isso. E muitas vezes tem servidor que já ligou chorando, porque o crédito era tanto, depois que ficou sabendo do valor, não procurou o advogado antes. Então, a necessidade do advogado acompanhar isso é importante, né? Então, muitas vezes as empresas simplesmente nem procuram os advogados. Então, cabe ao servidor público ou aquele credor do Estado, município ou União Federal procurar o advogado responsável do processo, porque ele vai orientar da melhor forma, ou melhor, o acordo com o ente público, né? Ou se essa empresa seria mais vantagem. Então, tem que sempre procurar o advogado. Interessante. Agora, o que mudou na emenda constitucional 94, que foi instituída em 15 de dezembro de 2016, que é a Lei 14.000
para a Lei 14.057, de 11 de setembro de 2020. Quais as mudanças, doutoras? Quem quer começar? Posso falar? É, mudanças reais, assim, principalmente nos requisitos, não teve mudanças efetivas, né? Só lembrando que na emenda 96, ela tem um outro tipo também de acordo direto, que é um acordo de quando o precatório supera 15% do valor já orçado na lei orçamentária anterior. Esse é um tipo de possibilidade de acordo também. E aí tem também um outro que é para aqueles entes que estão no regime especial de pagamento de precatório, que tem que ter os seus precatórios quitados até 2024. Mas essa lei federal, ela veio e não acrescentou requisitos a mais, além daqueles que a gente já falou, que tem que ter uma sentença judicial transitada em julgado, tem o valor do desconto é até 40%. O que ela trouxe de novo, ela está preservando mais o crédito, ou seja, ela fala expressamente que não pode afastar juros e correção monetária, ela diz que não pode suspender o pagamento de eventual prioridade se a pessoa já tem um pagamento de prioridade e quiser fazer um acordo daquilo que voltou para a ordem cronológica, não tem problema. Então, assim, ela protege um pouco mais o crédito, mas não inovou em muito do que a emenda já trazia. Doutora Georgiana. A lei, né, federal, ela é um pouco mais avançada em relação aos acordos com o Estado, né? O Estado, ele é muito burocrático para você fazer esse acordo. O acordo, só para ter uma ideia com o Estado, né? Que ele é muito, assim, ele também não é algo as sete maravilhas, mas ainda é melhor do que aquelas empresas que compram precatório. Mas ela precisa, primeiro, a gente tem que juntar uma série de documentos, aí leva na Procuradoria-Geral do Estado, para depois aquele número de processos ser inserido num possível acordo. Então, ela não ajuda muito os advogados e as partes a realizar esse acordo, né? Às vezes a pessoa quer, porque né, não tem a prioridade, o crédito dela é um crédito alto, então ela prefere fazer o acordo diretamente com o ente, né, o ente público. Então, no caso do Estado, ele é muito burocrático em relação à realização. E às vezes demora tanto quanto, porque até juntar os documentos que eles exigem, até que a própria procuradoria faça a inserção daquele processo para o acordo, para depois o juiz homologar, para depois efetuar o pagamento, demora muito. Então, essa lei ainda, né, mesmo que federal, ela facilita um pouco mais em relação aos acordos com a fazenda estadual. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês neste Ideias e Debates, onde a gente pôde falar aí dos precatórios federais, estaduais e municipais. Até uma próxima oportunidade da gente estar junto aí para discutir esse tema. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, a E gente que este foi agradece o convite. Ideias e Debates aqui na Rede Alesp. Hoje falamos aí dos precatórios. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!